Pequenos detalhes e grandes perigos. Não sei se você sabe, mas completou um ano daquela tragédia da nossa história recente aqui no Brasil, a tragédia de Brumadinho. Dia 25 de janeiro agora, nesse sábado passado, completou um ano daquela tragédia. E só para relembrar, vocês sabem, a tragédia ela matou 259 pessoas soterradas, com lama, com água, aquele barro, aquela mistura. A mina do córrego do Feijão, ela se rompeu e por ter rompido, ela matou todos que estavam ali próximo da barragem. E já se faz um ano que essas 259 pessoas morreram com o rompimento dessa barragem, mas ainda um ano depois, 11 pessoas estão desaparecidas, ou seja, estão soterradas pelo barro que já se secou há muito tempo e que os bombeiros não conseguiram encontrar nem identificar essas pessoas. E essas famílias, então, estão sofrendo dessas 11 pessoas ainda. Mas essa tragédia, ela poderia ser previamente resolvida, ela podia ser evitada. Não sei se você viu, mas nos jornais estão por aí falando que tem provas de que a empresa dessa barragem sabia do que poderia acontecer. Há um ano antes da tragédia acontecer, ou seja, em 2018, em janeiro de 2018, eles ficaram sabendo que a barragem era instável. Ou seja, eles poderiam, antes de acontecer, averiguar o que estava ali acontecendo com a barragem. 7 meses antes, eles receberam um alerta de que aquela barragem poderia estourar. E poucos dias antes da barragem estourar, eles receberam uma denúncia contra a barragem, poucos dias antes. Mas eles não deram ouvido a esses pequenos detalhes, eles não quiseram ouvir esses detalhezinhos, e por causa de não ouvir esses pequenos detalhes, então uma grande tragédia aconteceu. E tudo que eles podem fazer agora não pode jamais trocar aquelas 259 vidas que se foram. Vidas poderiam ser salvas por causa desses pequenos detalhes. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Às vezes nós não nos atentamos aos pequenos detalhes da vida. Às vezes nós não damos olhares suficientes ou não ouvimos suficientemente coisas que podem trazer para nós grandes consequências, mas que a princípio agora são coisas pequenas. Pequenas portas abertas para o diabo, pequenas portas abertas para o mal, pequenos detalhes que nós não nos atentamos e então no futuro traz uma grande consequência. E eu quero falar desses pequenos detalhes da nossa vida que Paulo ele também falou no texto de Colossenses capítulo 4, no verso 2. Ele diz a Colossenses coisas que nós já sabemos assim, de cor e salteado, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença em nossa vida. Acompanhe comigo o texto lá de Colossenses 4, 2. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Vamos ler juntos este texto? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3 e... dediquem-se à oração, sejam alertas e sejam agradecidos. Paulo, ele escreve para a igreja de Colossenses e ele escreve alguns detalhes que fazem diferença na nossa vida neste texto. Então eu quero olhar para este texto e ver alguns detalhes que pode aplicar para a minha vida e para a sua vida, e assim a gente pode evitar um monte de coisa ruim que pode acontecer conosco. E o primeiro pequeno detalhe que pode levar a um grande perigo é este: é a alma silenciada. A alma silenciada é a alma daquela pessoa que é calada. Nós somos feitos para nos comunicar. Nós fomos feitos para conversar, para falar com as pessoas e também com Deus. E quando a gente silencia a alma, então nós não cumprimos um propósito que Deus nos deu. E até mesmo pessoas que são mudas, pessoas que são surdos, eles também precisam se comunicar e têm também a sua forma de comunicação. E muitas pessoas vivem dessa forma,
com a alma silenciada. Pessoas que são fechadas para si mesmo, pessoas que são fechadas para Deus, pessoas que não são abertas para o novo de Deus, pessoas que não são abertas para Deus, pessoas que não trocam experiências com o Senhor. Eu conheço, por exemplo, uma menina que ela tem essa alma silenciada. Então, quando você olha para aquela menina, você só vê ela nos cantos. Sempre ela está nos cantos. Sempre ela está com a cabeça baixa. Ela nunca ri para ninguém. E qualquer coisa tira a paciência e irrita aquela garota. Então, quando nós silenciamos a alma, o que acontece com a gente? A gente guarda rancor. Então, alguma coisa aconteceu na nossa vida, a gente silencia a alma, a gente não fala com Deus. Então, às vezes, a gente guarda rancor de outras pessoas. Quando a gente silencia a alma, a gente guarda ódio. Ódio de situações que aconteceram na nossa vida. Ódio de coisas que causaram um mal-estar na nossa vida. Quando nós silenciamos a alma, nós não conseguimos enfrentar a tragédia que às vezes, muitas vezes, acontece na nossa vida. Tragédias que nós não sonhávamos em ter, que nós não queríamos enfrentar, não queríamos passar. E quando nós passamos, quando nós enfrentamos, e a alma ela se cala, a alma se silencia, então a gente se prende à tragédia e não consegue passar de fase na nossa vida. Quando nós silenciamos a alma, nós perdemos o amor pelas pessoas. E nós não conseguimos mais amar o próximo. Por quê? Porque o próximo nos feriu. Ou porque o próximo nos fez algo que nós não gostamos. Quando nós silenciamos a alma, nós ficamos de mau humor com a vida. E aí a gente acorda de mau humor, a gente fica de mau humor com a vida, de mau humor com Deus, de mau humor com as pessoas, e nós não conseguimos tirar um sorriso do nosso rosto. Quando nós silenciamos a alma, nós focamos apenas nas nossas dores, em nós mesmos, e nos esquecemos de olhar além de nós. Quando nós silenciamos a alma, nós perdemos a alegria e perdemos o prazer na vida. E é por isso que muitas pessoas chegam ao extremo de até mesmo tirar a sua vida. Por quê? Porque a alma estava fechada. E aí você olha e fala assim, poxa vida, mas como assim essa pessoa tirou a sua vida? Ela nunca falou nada para ninguém. Por quê? Porque a alma estava silenciada. Ou as pessoas perdem prazer pela vida. Por quê? Porque a alma estava silenciada. Então a alma silenciada, ela adoece a nossa vida. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve essa alma calada, essa alma silenciada? Você já passou por uma situação onde que parece que você não pode falar, que você não pode se expressar, e que tua alma é calada e ela fica travada? Ou talvez você esteja assim. A alma calada não deixa você dizer o que está acontecendo com você. Então você não expressa, você não fala da sua dor, você não fala o que você está enfrentando. E então aquilo adoece você. E muitas pessoas acabam morrendo, indo para o túmulo com a alma silenciada. E nunca falaram aquilo que estava acontecendo. Veja só o texto de Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, que diz sobre isso. Diz assim, dediquem-se à oração. Paulo, ele vai contra uma alma silenciada. Paulo, ele vai contra uma alma calada. Pelo contrário, Paulo, ele está falando de uma alma que ora. Ele fala de uma pessoa que fala com Deus, de uma pessoa que se expressa com Deus, de uma pessoa que busca Deus, de uma pessoa que fala com Deus, de uma pessoa que conta para Deus tudo aquilo que está acontecendo. Porque ele fala, dediquem-se à oração. E o que é oração? É muito simples. Oração é uma alma falante. É uma alma que fala. É uma alma que conta suas dores. É uma alma que chega para Deus e rasga o coração. É uma alma que conta tudo aquilo que está acontecendo dentro, que ninguém vê, mas que Deus, Ele pode saber. É uma alma que se expressa. É uma pessoa que é como uma criança. Você já fez alguma coisa para uma criança que ela não gostou? Ela fala assim, eu vou correr. Ela sai correndo e vai contar para o pai, vai contar para a mãe. E a alma, a nossa alma, quando ela é saudável, ela faz a mesma coisa. Ela sai correndo para contar para Deus aquilo que está machucando e aquilo que está magoando. A alma dedicada à oração é aquela alma que chora quando tem que chorar, que não esconde os seus sentimentos, porque muitas vezes nós temos aquela energia de Superman, que não pode chorar,
que não pode falar que está mal. Quantas pessoas você perguntou assim, tudo bem? E quantas dessas falou assim, não está nada bem? É muito difícil a gente falar não está nada bem, porque a gente sempre fala, está bem, as coisas estão bem. Mas a alma que é saudável, ela fala tudo e todas as coisas que são verdades. É a alma que suplica, a alma que pede, a alma que dobra os seus joelhos perante o Senhor. Então eu queria dizer para você que você tem que ser essa alma do texto de Colossenses 4:2, uma alma que ora. E como você pode ser essa alma que ora e não ter uma alma silenciada? Eu acho que você precisa todos os dias falar o que está acontecendo com você. Essa é a dica para a gente não ter uma alma silenciada. É você falar todos os dias o que está acontecendo com você, o que está se passando dentro do seu coração. Então, se você está bem hoje, você fala para Deus, Deus, eu estou bem. Mas se você está mal, você fala para Deus, Deus, eu estou mal hoje. Se você está alegre, você chega e fala diante do Senhor, Senhor, eu estou feliz, eu estou alegre. Mas se você não está tão alegre, você fala, Deus, hoje eu vou ter que me esforçar, porque não está dando. Então, se você quer ter essa alma que ora, essa alma que fala com Deus, essa alma que se expressa com Deus, essa alma que não guarda para si mesmo as coisas, então, por favor, todos os dias, conte tudo o que está se passando na sua vida. Qual que foi a última vez que você fez isso para Deus? Que você contou tudo mesmo, que você confessou tudo para Deus. Sabe, eu me lembro de um episódio na minha vida, tinha acho que 12 anos de idade ou 11 anos de idade. Ou um pouquinho menos, não sei. Mas eu tinha que fazer a primeira comunhão na igreja católica. Então tinha uma missão para fazer a primeira comunhão. Qual que era a missão? Tinha que confessar para o padre tudo. E era tudo, não podia esconder nada. E tinha aquela pressão de que você tinha que contar tudo. E eu cheguei diante do padre. E eu peguei e falei, olha padre, eu fiz isso, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu pai, eu falei o palavrão aqui, acolá, e o padre falou para mim as penitências que eu tinha que fazer, mas eu contei tudo. E com Deus, não é com os homens, mas com Deus a gente tem que fazer a mesma coisa. Então a pergunta é, qual que foi a última vez que você fez isso na sua vida? De chegar diante de Deus e falar, Deus, aconteceu isso, isso e isso e isso, está se passando assim, assim, assado, e eu preciso te contar esses segredos para o Senhor. Faça isso, para você não ter uma alma silenciada. Amém? Segundo lugar, o segundo pequeno detalhe que pode levar a um grande perigo é a alma desatenta. Alma desatenta. Você é desatento? Você esquece as coisas? Esquece a chave do carro? Esquece a chave da sua casa? Esquece a carteira de identidade quando tem que viajar? Quem que já fez isso alguma vez na vida? Eu já fiz isso, eu acho que eu faço isso quase diariamente. Mas essa alma desatenta não é isso, não é isso. A alma desatenta é aquela alma que despreza a vontade de Deus. A alma desatenta é aquela alma que despreza os perigos que cercam essa alma, que podem fazer ela se afastar de Deus. A alma desatenta é aquela que corre riscos sem saber que pode perder a comunhão com o Senhor. Veja só, Colossenses 4:2 diz, dediquem-se à oração. Ou seja, meu filho, minha filha, tem uma alma que fala com Deus. Não silencia não, conta tudo, mas ele continua. Estejam alertas. Ou seja, não fica desatento não, mas fica alerta, se atente a este detalhe, seja alerta na sua vida. Ele é bem claro com isso. E se nós ouvirmos os alertas da nossa vida, nós então evitaremos grandes tragédias. Por exemplo, não sei se você tem acompanhado na televisão, no jornal, mas a Austrália está pegando fogo. Quem aqui viu que a Austrália está pegando fogo? Está pegando fogo. E você sabia que há anos atrás surgiu um estudo dizendo sobre essas mudanças climáticas e que, segundo esses estudos, a Austrália sofreria no ano de 2019 e 2020 grandes incêndios de grandes proporções por causa das mudanças climáticas. E hoje você está vendo, a Austrália está vivendo um verdadeiro inferno de queimada. É uma mistura de mudanças climáticas, mas também por causa do seu próprio habitat lá natural, que é bem propício a incêndios.
Então, mais de 20 pessoas já morreram. Para nós termos ideia, Sydney, uma cidade da Austrália, chegou a marcar 48 graus Celsius. E desde 2019, de junho de 2019, já foram queimados 77 mil quilômetros quadrados na Austrália toda. Então, tá uma coisa de louco. Para ter ideia também sobre o que está acontecendo, eles têm um nível que mede a poluição do ar. E uma das cidades mais poluídas do mundo é Pequim, lá na China. E lá a medição é de 170. Se chega a 200 é um nível alto. E na Austrália chegou a 999 de poluição no ar. É muita coisa. Mas tinha um alerta que foi desprezado. E se nós ouvíssemos os alertas também, da mesma forma como era para ser ouvido, nós evitaríamos grandes coisas na nossa vida, grandes perigos, grandes riscos. Então o que eu quero dizer para você, para mim também, é que nós precisamos fazer como o texto, estar alerta, dar atenção àquilo que Deus está nos dizendo. Ter uma alma atenta e não desatenta. E como você pode fazer isso? Eu creio que você pode fazer isso dando ouvido aos princípios bíblicos. Se a Bíblia está falando que pecado é perigoso você pecar. Se a Bíblia está falando que você viver uma vida sem Jesus é perigoso, então é perigoso viver uma vida sem Jesus. Se a Bíblia está falando que não ter compromisso com a igreja de Cristo é pecado, é perigoso, então é perigoso viver uma vida sem compromisso com a igreja de Jesus. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que meditar nela, tenho que aprender o que ela está dizendo, para mim levar uma vida que vai ser uma vida assim na presença de Deus, então eu tenho que fazer isso porque é um perigo, é um alerta. E eu posso não dar ouvido a isso, ter uma alma desatenta e achar que nada vai acontecer agora. Mas o futuro pode acarretar muitas tragédias na nossa vida. Então, por favor, dê ouvidos aos princípios bíblicos. Dê ouvido àquilo que a Bíblia diz. Se ela está falando para não fazer, não faça. Agora, se ela está falando para fazer, faça. Se ela está condenando, não vá atrás da condenação. Se ela está abençoando, então vá atrás. Esteja alerta. E uma segunda dica que eu vejo, que é importante para nós termos uma alma alerta, é nós darmos ouvidos às profecias bíblicas. Porque a Bíblia conta tudo o que está acontecendo. E nós temos que ficar atentos. Porque uma hora dessas, Jesus volta. Uma hora dessas, as coisas vão acabar. E tudo está criando um rumo para isso. Então fique atento. Creia de fato que a palavra do Senhor é verdade sobre a sua vida. E se você assim crê, então a sua alma, ela vai estar atenta e não desatenta. Lembra como quando Jesus foi para o Getsêmani, ele foi orar, ele pediu para os seus discípulos também orarem com ele, e Jesus então ele volta e encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E ele diz, poxa vida, vocês não podem estar alerta comigo nem uma hora. E assim na nossa vida, que nós possamos estar com a alma atenta. As coisas estão acontecendo, irmãos. As coisas estão aí, é só a gente olhar. Está acontecendo, está cumprindo tudo que Deus está falando, o que Jesus disse, está acontecendo na minha vida, na sua vida. E nós precisamos ficar atentos, porque uma hora dessa chega o nosso dia. E se nós estivermos desatentos, nós vamos perecer. E por fim, o terceiro pequeno detalhe que pode levar a um grande perigo é a alma amarga. E o que é a alma amarga? A alma amarga é aquela alma que estraga tudo aonde põe a mão. Pôs a mão, estragou. Em vez de abençoar, amaldiçoa. Em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de edificar, essa alma destrói. Em vez de dar apoio, pelo contrário disso, ela maltrata. A alma amarga azeda a vida. E mais do que isso, a alma amarga azeda a vida de outras pessoas. A alma amarga é uma desgraça para as nossas próprias vidas. E vejam só o que Paulo diz em Colossenses 4:2. Ele diz, dediquem-se à oração. Ou seja, tem uma alma que se conecta com Deus. Tem uma alma que fala com Deus. Não silencia não. E depois ele continua, estejam alertas. Ou seja, cuidado.
Olha, vê o que está acontecendo, fica alerta, o pecado é pecado, o erro é erro, esteja alerta. E por fim ele diz, sejam agradecidos. Ou seja, não fica amargo não tenha uma alma amarga. Ele fala sobre isso. Ele fala, tem uma alma que respira Jesus. É a mesma coisa de dizer, tem uma alma que agradece a Jesus. Tem uma alma que é feliz com Jesus. Tem uma alma que é contente com Jesus. Tenha uma alma que é realizada com aquilo que tem na vida. Alma que sabe dar valor às pequenas coisas, aos pequenos detalhes. Alma que entende a improbabilidade de nós estarmos aqui. Sabia que é impossível praticamente nós estarmos aqui hoje? Foi um milagre de Deus nós estarmos aqui hoje. Eu estava dando uma olhadinha e diz que para nós sermos gerados lá na barriga ainda da nossa mãe, nós já vencemos uma batalha de 300 milhões de chances de não sermos nós. Ou seja, só o fato de nós nascermos, só o fato de nós estarmos aqui é um milagre. Só o fato de nós estarmos aqui já é uma coisa para nós nos alegrarmos, porque tinha 300 milhões de chances de não ser eu. Mas Deus quis ser eu, quis que fosse eu. Então, isso tem que alegrar a nossa vida, fazer de nós uma alma grata, ou seja, saber que Deus olhou para nós e nos abençoou. Então, para você não ter essa alma amarga, seja grato por tudo, seja grato com a vida. Saiba que você é um milagre. Você já é um milagre. Tem gente que anda cabisbaixo com tudo. Pastor, não dá certo aqui. Pastor, não dá certo lá. É derrota na minha empresa. É derrota na minha família. É derrota em todo lugar. Mas deixa eu falar para você. Se você já está enfrentando isso, isso já é um sinal de milagre. Se você está enfrentando isso, isso já é um sinal que você é um vencedor. Sabe por quê? Vitória não significa que você não vai ser ferido. Vitória não significa que não vão na batalha ferir você e você não vai sangrar, não. Mas significa que você vai continuar adiante e que você vai dar a sua vida nessa vitória. Por quê? Porque a nossa vida de verdade não é aqui. A nossa vida de verdade é lá. Então seja contente. E também, para você continuar com essa alma grata, não se contamine com as ingratidões alheias. As ingratidões das pessoas. Sabe por quê? Às vezes a gente se contamina com ingratidão. Então, não tome partido em ingratidão dos outros. Não siga exemplos de pessoas ingratas, mas observe os pequenos detalhes, porque os pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Então, você ter o detalhe da alma que fala com Deus, faz uma grande diferença. Você ter o detalhe da alma que é atenta, faz uma grande diferença. Você ter o detalhe da alma, que não é uma alma amarga, faz toda a diferença. Então não cale nunca a sua alma. Fale com Jesus todo dia, sempre, conte tudo. Não deixe nunca a sua alma desatenta. Preste atenção nos riscos que está à sua volta para que a sua alma seja impedida de chegar a Deus e vença. Não tenha uma alma amarga, mas seja grato por tudo aquilo que Deus já fez e simplesmente por você estar aqui, porque isso já é um milagre. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor é. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor faz. Ó Deus, eu oro agora, Senhor, e eu peço que o Senhor dê a cada irmão, que o Senhor dê a cada irmã aqui nesta tarde, ó Deus, uma alma que louva ao Senhor, que agradece ao Senhor. Ó Deus, uma alma, Senhor, que é atenta, uma alma que fala com o Senhor. É verdade que muitas vezes nós estamos cansados, mas, ó Deus, isso não significa que nós vamos perder a batalha, porque nós vencemos com o Senhor. Ainda que morramos aqui, Senhor, lá no céu, nós seremos mais do que vencedores. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá,